assim, ó, iniciando mais uma aulinha de Química, aula número 4, beleza? Vem comigo. Olha só, agora vamos tratar de um novo conteúdo que se chama tabela periódica. Aqui nós vamos explorar várias informações a respeito, né, dos elementos químicos, como suas características principais, suas propriedades, como identificar a família de um certo elemento químico, beleza? Tudo isso nós vamos verificar agora. Então, olha só, para iniciarmos aí nossos estudos, vamos ressaltar aqui o trabalho desenvolvido por esses dois cientistas. Um foi o Mendeleev, por volta de 1869, e o outro do físico Moseley, em 1913, no que diz respeito, né, à ideia de produzir uma tabela periódica, né, como eles pensaram em organizar os elementos através de uma tabela periódica. E a ideia foi a seguinte, a de Mendeleev, ele pensou assim, ó, que os elementos, numa tabela periódica, deveriam ser organizados, olha aí, em função, olha só a grandeza que ele toma como referência para organizar os elementos, em função de suas massas atômicas, beleza? Já Moseley pensou em organizar os elementos em função, olha só, é uma função periódica de seus números atômicos. Então guarda bem essa informação. Tudo bem? Falou na tabela periódica proposta por Mendeleev, ele utiliza como grandeza, né, de referência para a organização dos elementos a massa atômica. Já Moseley usa o número atômico. Então Mendeleev imaginou o seguinte, ó, organizar os elementos, né, conforme as suas propriedades, olha aqui, físicas e químicas, em função de suas massas atômicas. E o que seriam, professor, essas propriedades físicas e químicas? Então é o seguinte, as propriedades físicas dos elementos dizem respeito às suas constantes físicas, né? Como o ponto de fusão, o ponto de ebulição, sua densidade, tudo bem? Já as propriedades químicas dizem respeito à distribuição eletrônica dos elementos, que nós vimos na aula anterior, beleza? Então, segundo ele, os elementos deveriam ser organizados conforme suas propriedades em função das suas massas atômicas. Joia? Mas Moseley verificou que, dentre todas as grandezas que estão presentes na estrutura de um elemento químico, como seu número de massa, sua massa atômica, número de elétrons, a que melhor caracteriza um elemento químico é justamente o que? O seu número atômico. É a identidade do elemento. É assim como fazemos com nós, né? Cada um tem o seu registro, né? Tem o seu RG, tem o seu número do RG. Assim funciona com os elementos. Cada elemento tem o seu próprio elemento, tem o seu próprio número atômico. Beleza? Então a melhor grandeza para representar o elemento químico é o número atômico. E assim ele o fez no que diz respeito à organização dos elementos da tabela periódica. Então ele pensou o seguinte, ó, as propriedades físicas e químicas, né? Lei periódica de Moseley. As propriedades físicas e químicas dos elementos seriam a função periódica dos seus números atômicos. Inclusive, essa é a proposta atual, né, de representação dos elementos químicos. Se não, vejamos, se pegarmos uma tabela periódica, o que é que nós vamos verificar? Inicia-se com o primeiro elemento, o hidrogênio, número atômico 1. Depois, o hélio, número atômico 2. Depois, o lítio, número atômico 3. Depois, o berílio, número atômico 4, depois o boro 5 e assim por diante. Então, eles ficam distribuídos em ordem crescente de seus números atômicos. Tudo bem? Então, a lei periódica atual dos elementos é a lei de Moseley. Tudo bem? Joia, professor. E aí vale destacar um fato interessante na tabela proposta por Mendeleev. É que a sua estrutura, na época dele lá, ele conhecia aproximadamente 60 elementos químicos, mas ele deixou espaços vazios na estrutura da tabela, prevendo o aparecimento de novos elementos químicos, tá certo? Com base nas propriedades físicas e químicas dos elementos já existentes. Beleza? É um fato interessante a se destacar no que diz respeito ao modelo de Mendeleev, né, no que diz respeito à construção da tabela periódica. Beleza? Então, existiram outros modelos, outras ideias para a produção de uma tabela periódica? Sim, mas esses aqui são os mais cobrados nas questões, tá certo? O de Moseley e o de Mendeleev.
Tudo bem? Joia, professor. Então, segue o jogo. Então, vamos verificar agora a estrutura, né, da tabela periódica e começar a tratar das informações a respeito dos elementos. Então, a ideia é a seguinte, ó. O que é uma tabela periódica? É um quadro, como esse aqui, ó, onde eu vou encontrar os elementos distribuídos em linhas, joia, e colunas. As linhas horizontais são chamadas de períodos e são em número de 7. Tudo bem? Então, ó, as linhas horizontais são chamadas de períodos. Joia, professor. E as linhas verticais são em números de 18 e a gente denomina de grupos ou famílias. Grupos ou famílias. Tudo bem? Antigamente, né, a classificação periódica mais antiga dividia as famílias em dois grupos, o grupo A e o grupo B. Mas hoje a classificação periódica atual divide as famílias em 18 grupos. Joia? Beleza, professor. E o que é que indica mesmo, professor, esse período? Olha só, o período vai indicar para a gente o número de camadas eletrônicas que o elemento possui. Então, quando eu digo, ó, por exemplo, um elemento está no segundo período da tabela periódica, o que é que significa dizer? Que os seus elétrons estão distribuídos em duas camadas eletrônicas ou níveis energéticos. Tudo bem? Então, no quinto período, então 5 níveis energéticos encontram-se distribuídos seus elétrons. Joia, professor. E as famílias? Olha só, as famílias, as principais, né, as mais importantes, nós vamos verificar que indicam, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, o número de elétrons no nível de valência. Grupo 1, todo mundo tem um elétron no nível de valência. Grupo 2, 2 elétrons no nível de valência. Joia? Agora, o que é mais importante no que diz respeito às famílias? É que os elementos aqui presentes, ó, em uma mesma família, eles apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Elementos com as mesmas propriedades pertencem ao mesmo grupo. Joia? Então, guarda essas boas informações no que diz respeito a essas grandezas, períodos e grupos, que nós vamos utilizar nas questões. Pronto, então, feito esse apanhado, né, inicial a respeito da tabela, já podemos prosseguir nas informações. Joia, professor? Então, vamos logo para a classificação. Normalmente, a gente utiliza dois critérios para classificar os elementos da tabela periódica. Um baseado em suas propriedades e o outro baseado na distribuição eletrônica. Então, vamos aqui ao primeiro. Uma classificação baseada nas propriedades dos elementos. Beleza? Joia. Então, conforme as propriedades dos elementos, nós podemos classificá-los nos seguintes grupos, ó. Em metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio estudado à parte porque as características dele são bem peculiares, né, à sua estrutura. Então a gente põe ele à parte. Antigamente existia um outro grupo de elementos que a gente chamava de semimetais. Joia? Mas na configuração atual de hoje nós classificamos apenas nesses grupos aí. Tudo bem? Beleza, professor. E o que é que nós temos aí a respeito dos metais? Olha só, os metais são aqueles elementos que apresentam brilho, certo? São dúcteis. O que é que significa isso, professor? Dúcteis é que eles podem ser transformados em fios. Joia? Então é só verificarmos, né, nas instalações elétricas, nós vamos perceber, tirar aquela partezinha de plástico do fio, vai verificar a presença do cobre ali na estrutura. Beleza? Maleáveis e podem ser transformados em lâminas, então eles são flexíveis. Joia? Outra característica importante, são bons condutores, ó, de calor e eletricidade. É fácil verificar isso, né? Nos utensílios domésticos, o ferro de passar, né, tem aquele cabozinho preto, né, funcionando como isolante, porque o material dele é metálico, conduz bem a corrente elétrica. As panelas, né, também tem um cabozinho preto, que conduz bem o calor. Tá certo? Então, para evitar queimaduras, não é isso? Joia. Então, guarda também essa boa informação a respeito dos metais. E aí, uma situação importante, que a gente já pode destacar aqui, ó, é que eles são
sólidos em condições ambientes, tá certo? Então, a temperatura de 25 graus Celsius são sólidos, com exceção, aí importante, por isso que eu destaquei aqui, ó, com exceção desse rapaz aqui, ó, o mercúrio. É o único metal que em condições ambientes encontra-se no estado líquido. Guarda bem essa boa informação. Tudo bem? Porque em química é o seguinte, tem muitas exceções e o elaborador de prova vai justamente cobrar essas exceções na prova, tá certo? Então devemos guardar com carinho essas informações. Joia? E por último aqui teria uma outra situação, é que eles são, ó, formadores de cátions. Ou seja, eles têm tendência em perder elétrons. Um átomo, quando perde elétron, ele transforma-se em cátions. Essas são as características dos metais. Quando a gente parte para os não metais, aqui ó, o nome já é sugestivo, né? Ó, não metais. Então, as características dos ametais são contrárias às dos metais, beleza? Então, ó, quantos metais são bons condutores de calor e eletricidade? O que é que acontece com os não metais? São maus condutores, ó, de calor e eletricidade. Não são dúcteis e nem maleáveis. Tá vendo só? Ao contrário, né, dos metais. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. E são bons formadores, olha só, de quê? De ânions, né? Ao contrário dos metais, que são bons formadores de cátions. Beleza? Então, guarda essas informações fazendo essa comparação entre um grupo e outro. Beleza, professor? Agora vamos para os gases nobres. O que é que nós temos sobre os gases nobres? Eles são considerados átomos estáveis. Por que mesmo, professor? Porque são os únicos que possuem o nível de valência completo, com 2 ou 8 elétrons. O 2 é exceção, que no caso é o hélio, porque todos os demais possuem 8 elétrons no nível de valência. Joia? Então, 2 elétrons para o nível de valência do hélio é porque o número atômico dele é 2. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, fica 1s2. Mas os demais todos possuem 8 elétrons. Joia, professor? Aí, outra informação aqui, aí não precisa nem comentar, né? Porque já é até do próprio nome a gente já pode concluir isso. Gases nobres se encontram, né, na fase gasosa, em condições ambientes. No entanto, é na forma, isso aqui é importante, é monoatômica. O que é que significa isso, professor? É que eles se encontram isolados. Ó. Eles se encontram assim, por exemplo, o hélio. Vou colocar aqui, ó, o hélio. Então, é só o símbolo do elemento, He, tá certo? Diferentemente, por exemplo, se eu dissesse hidrogênio. Hidrogênio se encontra nas condições ambientes na forma de molécula de H2. Assim, ó. Oxigênio, pode ser O2, pode ser O3, né, o ozônio. Mas os gases nobres não. São na forma de moléculas monoatômicas. Eles existem na natureza de forma isolada, não precisa se combinar com outros elementos. No entanto, hoje já conhecemos compostos formados pela combinação de gases nobres a outros elementos, tá certo? Então isso já é possível, nós vamos verificar isso lá na parte de ligações químicas. Então, uma pegadinha aí, né? Dizer que os gases nobres não formam ligações, isso aí já é do passado. Hoje já sabemos que ele forma sim ligações com outros elementos. Então, fica de olho aí nessa informação. Beleza? Joia, professor. E aí, para concluir, temos as informações, né? As características do hidrogênio. Olha só, o hidrogênio, as características dele são intermediárias entre metais a metais. Ora, comportamento de metais, ora com comportamento de ametais. São gasosos em condições ambientes. É um elemento de menor densidade. E o mais abundante do universo. Olha aí, informação importante, é o mais abundante do universo. E o principal constituinte, ó, das estrelas, tá certo? Então, guarda essas características, essas informações, no que diz respeito às propriedades desses elementos, que é o que são, na realidade, explorados nas questões. Beleza? Então, essa foi a primeira classificação para os elementos. Vamos a uma outra. A outra classificação é baseada na configuração eletrônica dos elementos.
Tudo bem? E aí, ó, com base na configuração eletrônica do elemento, a gente tem três grupos de elementos. Nós temos os elementos representativos, transição externa e transição interna. E como é que a gente sabe isso, professor? É o seguinte, ó, chamar o elemento de representativo é verificar se o elétron mais energético dele encontra-se no subnível do tipo S ou P. Tudo bem? Joia, professor. Transição externa é verificar se o elétron mais energético encontra-se no subnível do tipo D. E transição interna, subnível mais energético do tipo F. E aí, quando a gente parte para a tabela periódica, a gente já consegue distribuir esses elementos conforme o posicionamento deles na tabela. Se não, vejamos, olha só, está aqui o esquemazinho da tabela. Se eu quero verificar os elementos cujo subnível mais energético é do tipo S, eu vou aqui ó, no grupo 1 e no grupo 2. Pronto. Aqui é onde estão localizados esses elementos, com essas características, subnível mais energético do tipo S. Beleza, professor. Já se eu quero elementos cujo subnível mais energético é do tipo P, aí eu parto para o seguinte, ó, verificar do grupo 13 até o 18. Do grupo 13 até o 18 é onde encontram-se os elementos cujo subnível mais energético é do tipo P. Beleza, professor? E os elementos do subnível D, onde é que eu encontro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou do grupo 3, olha aí, até o grupo 12. Aí vou encontrar os elementos cujo subnível mais energético é do tipo D. Tudo bem? E esses dois últimos aí, hein, professor? Ó, essas duas últimas linhas aqui, na realidade, essas duas últimas linhas aqui pertencem, ó, ao grupo 3. Todo mundo aí é da família 3. É porque se fossem colocados nessa mesma coluna, a tabela ficaria muito alongada. E aí eles foram colocados à parte na tabela. Tudo bem? Joia, professor. E aí, um detalhe importante. Vez por outra, ele menciona nas questões. Ó. Essa primeira linha aqui, na realidade, corresponde ao sexto período. E a última linha é o sétimo período, tá certo? Então, esse sexto período inicia-se com quem? Com o chamado lantanídeo. E o sétimo período inicia-se com o actinídeo. Então, aí a gente fala assim, ó, diz que um elemento, se está nessa linha aqui, ele é da série dos lantanídeos, se está na linha do actínio, série dos actinídeos. Tudo bem? Mas não esqueça, todos esses aqui pertencem à família 3. Joia, professor. E aí, um detalhe importante, ó, Esse primeiro elemento aqui, ó, esse primeiro elemento da família 18 é o hélio. E aí, o detalhe importante é o seguinte, ó, o hélio, o número atômico dele é 2. Quando eu faço a configuração eletrônica para ele, fica assim, ó, 1s2. Aí o que é que acontece? Contraria o que nós acabamos de classificar, né, o elemento. Olha só, nós não falamos que de 13 a 18 todo mundo termina em P? Sim, menos o hélio, porque o número atômico dele é 2, então eu só preciso do subnível S para fazer sua configuração eletrônica. Então toma cuidado com esse elemento aqui, hélio, tá certo? Ele é da família 18, mas o subnível mais energético dele é o S, não é P. Joia, professor. E aí podemos, para concluirmos, né, essa classificação, fazermos o seguinte, ó. Existe uma outra informação aqui interessante que a gente pode pôr aqui, tá certo? Adicionar aqui, ó. É com relação ao elemento urânio. Número atômico 92. Ele está mais ou menos por aqui, ó. Tá certo? Nessa última linha aqui. O que é que acontece? A gente ainda atribui a seguinte classificação, ó. Os elementos que vêm após o urânio ou os elementos que vêm antes do urânio. Como assim, professor? É o seguinte, ó. Vamos botar aqui uma setinha bonitinha, professor. Aqui, ó. É o seguinte, ó.
Os elementos que vêm após o urânio significa dizer que tem número atômico maior que 92. Tudo bem? Quem vem antes de urânio, número atômico menor que 92. Então, esse grupinho que vem antes do urânio, né, número atômico menor que 92, são denominados de cisurânicos. Cisurânicos. Tudo bem? Joia, professor. Cisurânicos. E número atômico maior que 92, transurânicos. Transurânicos. Vamos melhorar aqui. Transurânicos. Pronto. Guarda essa boa informação. Esses cisurânicos aqui, nós também podemos denominá-los de elementos naturais. Olha aí, rapaz. Tá certo? E os transurânicos são os elementos artificiais, né, criados em laboratório. Artificiais. Tudo bem? Joia? Então, guarda essa boa informação no que diz respeito, né, aos elementos que vêm antes ou após o urânio. Então, fechou aí mais uma boa classificação no que diz respeito aos elementos químicos na tabela periódica. Beleza, professor? Então, segue o jogo. Vamos ver mais o que temos aqui. Pois bem, ó, feito essa classificação aí, né, nós agora podemos também identificar o seguinte: é comum aos elementos da família 1A, família 1A foi boa, né? É a antiga classificação. Família 1 e 2, cujo subnível mais energético nós já vimos, é o do tipo S, 16, 17 e 18, subnível P. Já sabemos disso, né? Vimos agora há pouco. Atribuirmos denominações especiais para esses grupos. Então, se não vejamos, a família 1 é chamado de família dos metais alcalinos, 2 alcalinos terrosos, 16 calcogênios, 17 halogênios e os 18 gases nobres. Formação importante, por quê? Porque é comum ele mencionar nas questões essas denominações especiais ao invés de mencionar o número do grupo. Então, quando ele diz lá, família dos calcogênios, então ele está se referindo à família 16. Família dos gases nobres, família 18. Metais alcalinos, família 1. Então, guarda essa boa informação no que diz respeito a essas denominações, porque são exploradas nas questões, tá certo? Essas denominações aí é em função da origem, né, dos elementos. Como, por exemplo, aqui, ó, metais alcalinos. Esse álcali aqui significa que eles são derivados, né? São encontrados, né, nas cinzas de vegetais. Terrosos, encontrados na terra. O calcogênios são encontrados nos minerais, né, do cobre. Halogênios, geradores de sais marinhos, cloreto de sódio, brometo de potássio. E os gases nobres são os chamados elementos estáveis. Beleza? Show de bola? Tranquilo, professor? Então, segue o jogo. Agora vamos identificar, tá certo? Vamos verificar as regrinhas que a gente utiliza para identificar as famílias. Isso aí é importante, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos por partes. Então nós temos, por exemplo, no grupo 1 e no grupo 2, nós já vimos agora há pouco, né? Ó, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, eu tenho elétron mais energético subnível do tipo S. Já sabemos disso. Do grupo 13 ao grupo 18, subnível mais energético é o tipo P. E do grupo 3 a 12, que é aquela parte central da tabela, a galerinha aqui termina com elétron mais energético subnível do tipo D. O grupo 3, nós já vimos, né, aquelas duas últimas linhas lá, todo mundo termina em F. E pertence ao grupo 3, como nós havíamos comentado, né? A tabela ia ficar muito longa e foi colocado a parte da tabela. Então, guarda essa boa informação aí.
Beleza, então como é que a gente vai fazer isso aqui, professor? Vai seguir esses procedimentos aqui, essas regrinhas. Então vamos colocar cada uma situação para a gente verificar como funciona. Então vou pegar aqui, ó, um exemplo aqui, o sódio, tá certo? O número atômico dele é 11. Então foi dado o número atômico do sódio e quero saber em qual grupo se encontra o sódio. Por exemplo, identificar sua família e o seu período. Beleza? Então o que é que a gente faz? A distribuição eletrônica, ó, se não vejamos, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Olha aí, já temos 10, né? São 11, então o próximo 3s1. Fechou? Beleza, professor. Aí eu observo o seguinte, terminei em subnível do tipo S, não foi? Sim, professor, terminei minha configuração eletrônica no subnível do tipo S. Se eu termino a configuração eletrônica no subnível do tipo S, eu só posso estar na família 1 ou 2. Olha aqui, ó, família 1 ou 2, no grupo 1 ou 2. Agora, saber qual o grupo, se é o 1 ou o 2, eu olho para o número de elétrons desse nível aqui, ó, que a gente chama de nível de valência. Tudo bem? Então, ó, o que ele diz aqui, ó? Soma dos elétrons do nível de valência. Com quantos elétrons eu tenho nesse nível de valência? Só tenho 1. Então, eu digo que o sódio é do grupo 1. Eu digo que o sódio é do grupo 1. Beleza? Joia, professor. É do grupo 1. E qual o período, hein, professor? O período é o seguinte, é só você verificar qual o número que acompanha o subnível do nível de valência. É o 3. Então, ele é do terceiro período. Olha aí, rapaz. Ou seja, lembram? Eu precisei de 3 níveis energéticos para distribuir os seus elétrons. Ó. Tá vendo só? 1, 2, 3 níveis energéticos. Então, terceira linha horizontal, né? Terceira linha horizontal, na primeira coluna da esquerda para a direita se encontra o sódio. Joia, professor. Show de bola. Vamos ver um outro aqui. Vamos supor agora que eu tenha, olha só, vamos pegar aqui um outro, ó, pegar aqui o alumínio, número atômico 13. Aí como é que faz aqui? Mesmo procedimento, vou fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 10, né? Aí faço 3s2, 12, são 13, então um aqui no 3p. 3p1. Pronto. Joia. Terminei em subnível de que tipo? Subnível do tipo P. Ora, quando eu termino distribuição eletrônica subnível do tipo P, eu só posso estar entre as famílias 13 a 18. Agora, para saber o número da família, o que é que diz aqui a regra? Diz o seguinte, ó, que eu vou somar, adicionar aos elétrons do nível de valência. Quem é o nível de valência, professor? É a última camada aqui, ó. Pego os elétrons do nível de valência e a eles adiciono 10 unidades. Olha aqui, ó. Somar mais 10 aos elétrons do nível de valência. É isso que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer, ó, 10 e somar com quanto? Quantos elétrons eu tenho no nível de valência? 2 com aqui 3. Então, esse camaradinho aí é da família 13. Ele é do grupo 13. Beleza? Certo, professor. E qual o período? Grupo 13. E o período é o número que acompanha os elétrons de valência, né? O nível de valência. Ó, esse númerozinho aqui que acompanha os subníveis do nível de valência. Então, terceiro. Pronto. Fechou? Show de bola, professor. Agora vamos fazer um com o subnível D, né? Vamos fazer um com subnível D. Então, ó, subnível D, vamos pegar um aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro, número atômico 26. Apagou aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. O ferro, número atômico 26. Então, como é que ficaria aqui o ferro? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6.
Aí depois caio para o 3s2. Aí já tenho quantos? 10, 12, né? Aí vai 12, né? 10, 12. Aí 3p6, 18. Agora, 10, 10, 12, 2, 4, 10, 12, 18. Aí venho para o 4s2, né? 20. São 26, então o próximo agora é o 3D, né? O próximo é o 3D, é porque eu estou colocando na horizontal. Não estou fazendo aqui para... Estou pouco espaço aqui, estou fazendo na horizontal. Então, 3D com quantos elétrons? 6, não é 26? Pronto, então se eu terminei subnível mais energético do tipo D, então ele só pode ser da família, do grupo, né? 3 ao 12, que é aquela parte central da tabela. E aí a regra diz o seguinte, ó. Eu vou pegar esses elétrons do subnível mais energético e adicionar aos elétrons do subnível mais externo. Onde é que está o subnível mais externo? É o da última camada. Olha ele aqui, ó. Subnível mais externo. Tá certo? Olha aqui, o que é que diz a regra? Soma os elétrons do subnível D com os elétrons do subnível mais externo, que está localizado no nível de valência. Então, vamos fazer isso? Então, 2 mais 6, 8. Então, esse elemento é do grupo 8, família 8. Tudo bem? Então, ele é da família 8. Joia, professor. E qual o período? Ele é do quarto período. É só olhar o maior número que acompanha aqui, ó, o subnível do nível de valência. Então, que é o quarto, né? Ou se não quiser verificar dessa forma, conta o número de camadas. Eu tenho 4 camadas, né? Uma aqui, ó, 2, 3, que subnível 3D é da 3S, 3P, 3S, 3P, 3D, né? A terceira, e a quarta termina 4S2. Fechou? Pronto. Então, guarda essas boas informações no que diz respeito à identificação da família dos elementos. O procedimento é esse aí. Beleza? Show de bola, professor. Então, segue o jogo. Vamos ver aqui. Pronto. Então, com isso, encerramos nossa primeira parte no que diz respeito ao estudo da tabela periódica. Depois ainda tem uma segunda parte onde nós vamos falar das propriedades periódicas, eletronegatividade, afinidade eletrônica, potencial de ionização, mas isso aí é tema para uma próxima aula, beleza? Então vamos iniciar aqui nossas questões. E aí já adiantando para vocês, eu acho que eu já falei em aulas anteriores, né? As questões do Enem são os textos enormes, né? E aí é bom sempre fazermos o seguinte, a partir logo para o comando da questão. Se houver necessidade, a gente retorna para colher informações lá no texto. Beleza? Joia, professor. Então, vamos seguindo aqui para informação crucial, né? Que é lá no comando. Olha só o que é que ele diz. A importância econômica e tecnológica desses elementos. Que elementos são esses, professor? Aí a gente vai para o texto. Pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a quê? Olha só, vamos voltar lá. Quais são os elementos que ele está citando aí no texto? Olha só, ele está citando aí, ó, os elementos, esses elementos, opa, aqui, ó, esses elementos, nióbio, número atômico 41, e o tátalo, número atômico 73. Beleza, professor? Aí ele diz assim, ó, a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve ser aqui. O que foi que nós vimos?